Olá, meus amigos e amigas, estamos de volta com um novo quadro. Sim, é um quadro agora aqui dentro do nosso canal, Roger Filósofo. E logo de início, para começar, o Mão Dupla. Mão Dupla é o nome do quadro. A gente vai fazer uma análise sobre obras cinematográficas ou obras audiovisuais. Nesse caso, a gente vai dizer daqui a pouco qual é. Trata-se de um filme de 2020 muito interessante. Para isso, eu convidei aqui, que está aqui na tela bem do meu lado, Ivan Pessoa. Sim, Ivan Pessoa, o mesmo que você pode encontrar aqui também no nosso canal, no vídeo anterior, quando eu apresentei o filósofo, e a gente teve uma entrevista em duas partes, duas longas e interessantes partes. Você que ainda não assistiu, aproveita, vai lá, procura no card, entrevista com o filósofo Ivan Pessoa. E aí você vai ver a primeira parte, vai ver a segunda e tudo que a gente tratou lá, tá bom? Então, Mão Dupla é esse quadro novo. Então, antes de tudo, Ivan Pessoa, tudo bem? Tudo bom, Rogério? Muito obrigado aí por participar mais uma vez do teu canal. Eu só tenho a te agradecer. E para mim é uma honra, né? Uma satisfação imensa poder tecer considerações sobre um filme tão atual e tão interessante. Portanto, muito obrigado. Então a gente vai começar já com a análise do filme. Daqui a pouco, antes eu vou pedir para você se inscrever. Inscreva-se no nosso canal, caso não seja. Ative o sininho das notificações, comente os vídeos que você mais gostou, compartilhe também esses vídeos, ajude a manter esse projeto. Você que gosta de direito, filosofia, literatura, que gosta de conversar sobre tudo um pouco, conhecimento, cultura geral, que é o que a gente acaba fazendo aqui nesse diálogo com todas as áreas, tá aí para vocês, vídeos aí com coisas mais antigas, mas que também são interessantes na filosofia. E aí você vai procurar e vai buscando aí ao longo do nosso canal, você vai encontrar. Nas redes sociais, estou lá no Facebook, Rogério Rocha, e no Instagram, @filosroger. O outro projeto nosso, outros dois na área de filosofia e literatura, é o @iniciativa Eidos no Instagram e o @duo_litera também no Instagram. E o Ivan está aqui. Ivan, você tem aí um canal, uma plataforma, um site? Aproveitando o ensejo, Rogério, até porque na entrevista passada eu não tive, sei lá, me deu um lapso de memória, eu não pude e acabei não falando, né, do meu projeto pessoal, que é o blog apalavradescoberta.wordpress.com. Então, caso vocês tenham curiosidade de saber, enfim, as minhas análises sobre filosofia, literatura e demais questões, sintam-se todos convidados. A Palavra Descoberta. Então lá você vai descobrir a palavra descoberta. Então vamos lá. Então, amigos e amigas, a gente vai começar aqui a nossa análise no nosso Mão Dupla com o Ivan Pessoa. O filme de 2020 chama-se Rede de Ódio, tá? E ele está disponível na Netflix. Não estamos recebendo nada da Netflix para falar desse filme, fiquem tranquilos. Mas é um filme que abre espaço a tremendas e várias repercussões, análises impactantes até que a gente pode fazer, e vamos tentar de alguma forma navegar não só pelo enredo, pela trama, mas por aquilo que esse filme propõe discutir, ou pelo menos por aquilo e naquilo que ele traz pra gente de mais impactante. Wujku, ciociu, wasza pomoc jest dla mnie bardzo ważna. Jesteśmy z ciebie naprawdę dumni. Brawo. Dzięki. I dodaj mnie do znajomych. Pewnie, to wyślij mi zaproszenie. Już to zrobiłem. 7 lat temu. Weź tak ładnie ubrał. A jak się wyperfumował. No ale ambicji mu nie odmówisz. Kurczę, chłopak z takiej wiochy i się dostał na prawo, jak sobie radzi. 2 tygodnie temu złożyłem do państwa firmy z CV i chciałbym się dowiedzieć, na czym stoję. Rozumiem. Nic nie szkodzi. Życzę pięknego dnia. Do widzenia. Tomasz Giemza. Studiuję prawo i jestem na stażu w moderowaniu social media. Beata Santorska. Wiem, kim pani jest. Masz trudny miesiąc. Gdzie pracujesz? W internetach. Ale hej, jakby na mnie spadła, to ile ludzi się ode mnie odwróciło w tym moim życiu. Będzie premia. Dobra robota. Znajdź mi jego czułe punkty. Nasz to Mala. Przez lata jeździliśmy do jego miejscowości na wakacje. Wbijaj do nas, potrzebujemy młodych ludzi. Nie myślisz, że prawdziwy marketing nie powinien przekraczać granic etycznych? Zorganizowany mobbing, stalking, zastraszanie. Siły ciemności zagrażają Europie.
Niszczenie wizerunków firmy, osób prywatnych. Nie dam rady. Co dalej? Chcę kontynuować. Nadszedł dzień sądu. Obiecujesz? Obiecuję bracie. Jakieś hasło wymyśl. Prawda jest najważniejsza. Dzisiaj mamy do czynienia z inwazją. Zaplanowaną, zorganizowaną inwazją. Potrzeba wielkich ludzi, wielkich czynów. Nie damy się internetowym trollom i hejterom. Ja Brysie nie chcę mieć z tobą kontakt. Tacy jak ty i ja zawsze będą dla nich gorsi. Wystarczy, że raz coś ci nie poszło i na zawsze cię skreślą, rozumiesz? Dla nich jesteś i zawsze będziesz nikim, a ja nie jestem nikim. Rozumiesz mnie? Zdolny, bystry, bezczelny, szybki. Mógłbyś robić tyle innych rzeczy. Mógłbym. Ale po co? Antes disso, eu vou ter que avisar para vocês que não é agora, mas um pouco mais à frente, quando a gente começar a desenvolver com mais profundidade a nossa análise, inevitavelmente, sinto muito para as pessoas que ainda não assistiram o filme, mas a gente vai ter que dar spoilers, né, como dizem os youtubers. Nós vamos ter que entregar coisas do filme, porque é impossível que nós possamos desenvolver uma análise mais apurada sem entrar e sem adiantar coisas que acontecem ao longo da trama. Portanto, quando nós formos fazer isso, mais adiante na nossa fala, nós vamos avisar. Se você que ainda não assistiu o filme quiser ter ainda a dúvida e a surpresa, você para e volta depois que assistiu o filme para entender o que a gente falou e discordar ou não, saber se a gente foi no ponto certo, se a gente apresentou alguma coisa de interessante acerca desse filme, entendeu? Tudo bem? Então é isso. Quando nós formos começar a falar alguma coisa, depois dos primeiros minutos, mais lá pra frente o Ivan vai falar, eu vou falar, então aí vocês fiquem já de aviso, tudo bem? Para não cortar a novidade do filme. Claro. Rede de ódio, né, Ivan? Polonês. Filme de 2020. Aí aqui tem a direção desse filme é do Jan Komasa. Ele é um filme da Polônia, como eu já falei. Tem um roteiro escrito por Mateusz Patwiks. E é um thriller, drama, pelo menos a classificação que eles colocam é como um drama. E ele traz alguns personagens muito interessantes e uma forte crítica social. Contudo, né, lá você vai ter o personagem do Thomas Glemza, que é aquele que você tem que ter o olhar mais apurado, é realmente quem vai conduzir as principais ações do filme, que é interpretado pelo Maciej Muzianowski, que é um ator interessantíssimo, vocês devem ficar de olho nele, né? Um cara bem interessante. A Gabi Krasuka, que é a menina por quem ele vai se apaixonar, vai ter um certo, né, um interesse um pouco maior, que é a Vanessa Alexander, a Agatha Kuleska, Danuta Stenka, Jacek Koman, Maciej Stur, que faz o Pavel Rudnitsky, que é um político, enfim. Então, esses são alguns dos personagens e seus respectivos atores, né? Então, Ivan, a trama, antes de começar a assistir o filme, o que você achava do Rede de Ódio? Antes de começar de fato a assistir, quando você viu o trailer, te pareceu o que seria bom? Eu confesso que eu adiei muito isso, né? Eu tenho o hábito de assistir um filme por noite, e esse eu adiei bastante. Até que, de repente, eu vi o trailer, né, e fiquei extremamente impactado, né? Apesar das poucas cenas dispostas no trailer. E o que me levou, né, despertou uma certa curiosidade e comecei a assistir o filme. Eu tive que assistir umas 3 vezes para ver os detalhes. E pelo que eu pude observar, tem uma gama de possibilidades, né, de análises que vão desde a psicologia até o âmbito mesmo da sociologia. E muitas das considerações que farei aqui na nossa conversa, nesse bate-papo, giram ao redor dessa multifacetada capacidade de ver num filme uma série, né, de coisas que dizem respeito, é claro, à atualidade, né, aos nossos tempos. Sim. Então, me impactou desde o trailer, é fato.
E aí a gente vai começar a assistir o filme e tá lá. No início você que vai também, como nós, acompanhar essa película, essa produção polonesa, a trama gira em torno de um estudante que é expulso de uma universidade de Varsóvia, que é justamente o Thomas, né, o personagem Thomas Glęza, interpretada pelo Maciej Muzianlonski, e ele tenta arranjar um emprego depois que é expulso da universidade. Vocês vão ver também por que ele vai ser expulso, e o fato que leva ele a ser expulso já vai dar uma ideia, uma dica da personalidade desse ator, ou melhor dizendo, desse personagem, né, do caráter desse personagem, que é algo que vocês devem prestar atenção e que no início não fica muito claro, né? Você tem essa ideia de um jovem que era de família mais humilde, tentando ali estudar, e ele perde esse lugar na universidade e vai ter que se virar, e para isso ele acaba indo trabalhar numa empresa que usa as redes sociais e a internet para disseminar aqueles conteúdos mais ligados a ódio e violência. Para você, esse personagem aí, esse início, Ivan, como é que você sentiu o Thomas Glęza? Bom, de antemão, eu gostaria de frisar que algumas considerações que farei aqui não serão considerações técnicas, cinematográficas, semióticas, semiológicas. O modo como eu analisei o filme, assim, desde os primeiros instantes, desde o trailer, foi a partir de uma, digamos assim, de uma perspectiva fenomenológica, voltadas, portanto, às intuições ou às experiências vivenciais que o filme despertou em mim. Então, pelo que pude intuir, né, com esse olhar mais fenomenológico, existe uma unidade fílmica que articula toda a obra, né, toda a trama. Tal unidade, ela cresce ao redor de, no mínimo, 5 eixos interconectados e as ações ali desencadeadas. O primeiro eixo é representado pelo protagonista, o Tomás, como bem disseste. Thomas, isso. É, o Thomas. Que eventualmente é chamado de Tomek, né? Tomek, é. E o segundo eixo é representado pela família que o ajuda financeiramente, notadamente o casal, a quem ele chama de tios, e as filhas, sendo que uma delas ele sente uma certa atração. Isso fica, assim, digamos, quase que latente no decorrer da trama, né? O terceiro eixo é representado pelo ambiente de trabalho, no qual se projeta a figura da chefa e do seu assessor. O quarto eixo é representado pelo comitê de campanha de um político progressista, né, o liberal, como bem disseste, o Pavel Rudinsky. E o quinto é representado de maneira difusa por personagens auxiliares que giram ao redor do núcleo e desempenham uma função de certa expressão política e de certo inconformismo. Então, em termos espaciais, eu diria que esses 5 eixos se integram quase sempre em lugares fechados. É um filme que se volta muito a um certo enclausuramento, né? Sim. No mais, as minhas considerações giram ao redor dos temas que pude intuir pela presença deste protagonista nesses 5 eixos ou as ações desencadeadas por ele em tais espaços. E aí é que surge a grande questão, que me impactou desde o trailer, né? Eu tentei intuir qual o elemento que vincula o protagonista a tais eixos. E eu pude perceber que o elemento que o vincula é o conflito, que em alemão significa Kampf, também traduzido como luta, né? Então, o filme ele apresenta uma espiral de conflitos que se confundem e se retroalimentam. O conflito do Thomas, de ordem interior, que se distende no conflito ético do ambiente de trabalho, e no conflito social, né, de ordem política e ideológica. Então, eu pude perceber que esse conflito interior do Thomas, ele vai se distendendo no decurso da trama, até comprometer os ambientes nos quais ele se insere. Digamos que o filme é como a maneira dos romances O Vermelho e o Negro, de Stendhal, de 1830, e o romance da escritora George Eliot, o Middlemarch, de 1871. Esse filme é uma espécie de dissecação ou anatomia de uma alma ambiciosa que, saindo de uma província, vislumbra algumas compensações em uma vida metropolitana. O modo como o personagem Thomas procura se inserir na vida em Varsóvia, vindo de uma cidadezinha, é que vai dando forma e atualizando os conflitos ao longo da trama, de modo que eu diria que o filme é como a descrição de uma alma provinciana que vê na metrópole
padrões burgueses de vida e meios escusos de ascensão social. Então, a dimensão mesmo fenomenológica que pude intuir do filme é a tentativa desse personagem, saindo de uma província, se inserir na vida metropolitana, especificamente na cidade de Varsóvia. E foi assim que pude tecer as minhas considerações acerca da obra, né? Acerca do filme. E a partir dessa tua exposição inicial, Ivan, a gente vai começando a entender que essa obra Rede de Ódio, ela está muito centrada nesse personagem que você acaba de trazer pra gente, né? Que é o Thomas. Ou seja, ele aparentemente, quando a gente começa a assistir o filme, você vê alguém frágil, né? Teoricamente frágil, como você falou, o menino do interior, o rapaz, o jovem, né? O adolescente, melhor dizendo jovem, já que ele não é mais adolescente, que está vindo de uma família de poucas condições econômicas e que vai parar no seio de uma família abastada, né? de classe alta ou média alta, que não recebe com aquele carinho todo que deveria ser, né? Na verdade a gente vai encontrando lá em algumas cenas com o passado do filme que a relação entre eles é um pouco artificiosa e artificial, né? Tem um certo tratamento ali hipócrita, né, em relação à família, porque enquanto eles estão na presença dele, eles falam uma coisa, quando ele sai de cena, sai do ambiente da casa da família que o acolhe, né, como você falou, como tios, né, tios fajutos, né, e que de alguma forma também dá um certo suporte econômico para ele, né, que a gente tem isso, os estudos fica nas entrelinhas e depois fica explícito que de alguma forma ele teria ido para lá com a ajuda deles, né, ou de alguma forma isso deve aparecer, mas com o passar do tempo a gente vai vendo uma transformação, não é isso? A transformação desse personagem, e aí vem toda essa linha de acontecimentos que você suscitou. Exatamente. Então, assim, pelo que eu pude perceber, né, para entender como se dá a passagem, essa transmutação desse personagem, e que se atualiza através desse elemento que unifica toda a trama, o conflito interior do personagem, refletido no seu ambiente de trabalho, e por sua vez se distender em âmbito político e ideológico, eu gostaria de fazer uma menção àquele que, na minha opinião, compreendeu esse fenômeno como ninguém, né? O sociólogo e filósofo George Simmel, que inclusive eu citava na entrevista, naquela entrevista que fizemos, e ele tem uma obra de nome Sociologia, de 1908, e um capítulo específico chamado A Natureza Sociológica do Conflito. Então, tão logo eu assisti o trailer do filme, e vendo 2, 3 vezes, eu pude perceber o quanto o Simmel nos faz compreender fenômenos daquela natureza em âmbito social. Então, para Simmel, o conflito é uma matriz formal de tensões, que ao reabilitar alguma unidade, ainda que às custas da aniquilação de uma das partes conflitantes, resolve dualismos divergentes em uma dada sociedade. Isso quer dizer que um conflito é uma forma de sociação ou sociabilidade, que promovendo de maneira extrema uma certa unidade entre partes conflitantes, acaba por resolver a tensão entre os contrastes. Então, um conflito, ele desagrega para reagregar aquilo que se dissociou ou se separou. E isso fica muito claro, né, ao longo da trama, de modo que o Simmel nos faz compreender que um conflito em âmbito social é o sintoma ou indício de algo que, quebrando uma relativa unidade, se desagregou para dar forma a um novo agregado, a uma nova estrutura e a um novo estado de coisas. Então, no filme, o primeiro sintoma de conflito se dá logo nos primeiros minutos, quando Thomas é advertido de que seu trabalho de faculdade era fruto de um inaceitável plágio. Então, bem ali, digamos assim, nos 10 primeiros minutos, você já sente a tensão do conflito, né? O Simmel nos diz que nessas relações conflituosas, o elo ou intermédio é atualizado por meio de hostilidades, que aproximando dois opositores preserva assim uma espécie de limite no interior dos grupos, garantindo assim as suas condições de sobrevivência. Então, quando Thomas é advertido do plágio, longe de reconhecê-lo eventualmente e transparecer uma consciência moral do ato, o clima de hostilidade acaba impondo uma barreira segregadora, que antepõe os professores como representantes da instituição acadêmica e o estranho, o ambivalente, o plagiário representado pelo Thomas.
Então, já nessa primeira cena, que se distende por pouco menos de 10 minutos, eu creio, o personagem Thomas instaura o conflito através de um sentimento de hostilidade que, longe de revelar a condição expiável do seu ato, né, dele reconhecer o erro, revela o seu contrário. Então, bem ali, eu creio que você possa ver, identificar de antemão, um traço psicológico marcante desse personagem, bem como as consequências desse mesmo traço em âmbito social, que se atualiza, né, através do conflito. E essa cena, ela marca, e, digamos assim, de maneira crucial e breve, né, uma espécie de síntese total do que virá ao longo da trama. Então, eu destacaria desde o começo a atenção daqueles que ainda não assistiram para essa cena que não se demora muito, pouco né? menos de 10 minutos, provavelmente. E vai mostrar pra gente, então, esse aspecto dual, né, da figura do Thomas, que vai passar pra gente, como o Ivan bem falou, a sua outra face, ou na verdade a sua verdadeira face, né? Exatamente. E aí a gente vai ver uma outra questão interessante no filme, que é que ele consegue tendenciosamente e dolosamente, ou seja, com vontade, né, com essa vontade que nasce desse conflito que você falou, que é o conflito interno dele com ele mesmo, isso, com o passado dele, mesmo, com quem ele é e com o que ele almeja ser, né? Porque ele é muito ambicioso, e aí surge uma característica do personagem que vai ficando cada vez mais ressaltada ao longo da trama, e com o ambiente externo, que é um certo contraponto com a sociedade que ele almeja, né? Com o status que ele almeja, com o lugar na sociedade que ele almeja, só que ele não quer chegar até lá pelos meios tradicionais e convencionais, né? A trama vai mostrar um Thomas revelando passo a passo esse seu caráter mais obscuro, esses seus pensamentos mais obscuros, que não vão ficar escondidos por muito tempo. Então, à medida que o espectador vai assistindo e vai vendo o desenrolar da trama, você vai vendo a condução desse fio aí da narrativa em cima da figura do Thomas, e como o Ivan falou, dos que o circundam, né, desses que estão ali, que são personagens talvez de certa forma secundários, se a gente for falar nessa perspectiva, e que vai trazer todas as nuances e facetas de um cara, de um personagem que vai mostrar pra gente muito mais do que parecia lá nos primeiros minutos. Pewnie, to wyślij mi zaproszenie. Już to zrobiłem. 7 lat temu. Jak ty i ja zawsze będą dla nich gorsi. Wystarczy, że raz coś cię nie poszło i na zawsze cię skreślą, rozumiesz? Dla nich jesteś i zawsze będziesz nikim, a ja nie jestem nikim. Rozumiesz mnie? E que a cada passo e a cada minuto do filme vai tirando mais e mais camadas, mostrando, e aí a importância, né, do Ivan, do diretor, né? Porque ele vai fazendo, tirando o melhor daquele ator. E o desempenho, né? Fala um pouco pra gente do que você achou do desempenho do Thomas, no caso do Maciej Muzialowski. Em âmbito de interpretação excepcional. Eu diria que eu vi um desempenho à altura, né, semelhante a esse do McDowell, na obra do Kubrick, Laranja Mecânica. Sim. Ou seja, é uma capacidade de se dissociar enquanto ator e conseguir captar uma personalidade com aquele transtorno é algo muito incomum, né? É algo que exige uma doação e um sacrifício tamanho para quem o faz. Intenso, né? Muito intenso. Há uma história ao redor do filme do... Eu creio que seja do Oliver Stone, eu não recordo bem a direção, mas é um filme sobre o The Doors, cujo protagonista é o Val Kilmer, que interpreta o Jim Morrison. Sim. Então há uma história aí que surgiu de que o Val Kilmer nunca conseguiu se dissociar desde que interpretou o Jim Morrison. Ele nunca conseguiu voltar a ser quem era, porque ele ficou tão impactado pelo personagem, né, pelas sandices e loucuras e genialidade, óbvio, do Jim Morrison, porque ele nunca conseguiu se desagregar daquela personalidade. Então o grande risco de interpretar um papel como esse, né, que se refere a um transtorno dessa ordem, é que no mais das vezes o ator em questão possa de repente ficar preso àquilo, né? Ficar intrinsecamente vinculado àquilo. E a interpretação do rapaz, né, que faz o Thomas,
está à altura dessa grande tradição, dessas grandes interpretações. E, de fato, ela é muito diferenciada. E é o que salta aos olhos e faz toda a diferença, né, no decurso da trama. Sim, e aí eu me lembrei também, você falou dessa interpretação simbiótica, eu me lembrei do Coringa, do Heath Ledger, né, que também passou por isso aí. Muita gente fala que ele teve um problema para também se dissociar do atormentado Coringa que ele viveu lá no filme, né, do Batman, né? Isso, exatamente. Que é um processo... Foi uma belíssima interpretação. É tida como uma das melhores e maiores de personagens dessa natureza, né? Inclusive, dentre os Coringas, ele é um Coringa daquele hors concours, né? E aí a gente volta, né, para esse trabalho que é feito pelo ator principal do filme, que vai... Bem, então na medida que ele vai apresentando esse personagem, a gente vai vendo uma ascensão dele, né? Ele começa a trabalhar numa empresa de redes sociais, e lá na empresa ele galga muito rapidamente cargo, né? Um cargo de mais visibilidade, expressão, ele chama mais atenção, justamente pelo aspecto da natureza dele mais fria, né? Mais manipulador. Com toda certeza. E vai mostrar também que ele não mede esforços para chegar onde ele quer e ao mesmo tempo faz isso sempre manipulando, né, as pessoas e manipulando a realidade em torno dele e dentro dele, né? Porque como você bem falou, tem essa ambiência aí do que ele imagina do mundo, da personalidade dele, do que ele vê, né? E do que está acontecendo lá fora, né? Então, exatamente. O êxito da direção, né, e sobretudo da interpretação, é que nos faz ver como alguém acometido por um transtorno de personalidade, que tensiona entre sintomas paranoicos, antissociais e sintomas narcísicos, como de fato esse tipo de personagem, quando numa condição ou numa posição de poder, é capaz de, se desagregando ao extremo, levar consigo, né, toda uma sociedade e quebrar toda uma ordem. Então, no final das contas, e aí é que vem a grande sacação do Simmel, é que os conflitos em âmbito social, eles se atualizam porque previamente existem zonas de hostilidade desencadeadas por aquilo que ele chama de fatores de dissociação. Então, o que é interessante é que esses fatores de dissociação, eles surgem em âmbito interno, e eles são atualizados por sentimentos reativos. E o Simmel os nomeia quais sejam esses fatores de dissociação: a inveja, o ressentimento e o ódio. Então, no final das contas, os conflitos em âmbito social, um conflito político, surge porque o indivíduo se dissociando em decorrência desses fatores de dissociação, em decorrência da inveja, do ressentimento e do ódio, tem no ambiente um espaço favorável para multiplicar e amplificar a natureza desse mesmo sentimento, desse fator de dissociação. Isso quer dizer que todo conflito social e político decorre de um bastidor prévio de ordem eminentemente psicológica. Tá? Então essa que é a grande, digamos, vantagem de se observar um filme tão bem dirigido quanto esse, né? O êxito de uma obra desta natureza, porque nos faz perceber como conflitos sociais estão eminentemente vinculados a problemas de natureza psicológica, a problemas decorrentes de transtornos de personalidade e fatores de dissociação, tais como esse que o Simmel elencou, como inveja, ódio, ressentimento. Enfim, não tem como dissociar conflito social e político de problemas psiquiátricos. E esse ambiente aí que ele encontra, que o Thomas encontra, o personagem, é justamente acolhedor para esse tipo de comportamento que você acabou de narrar, né? Ele vai trabalhar com pessoas que são tão manipuladoras quanto ele, tão frias quanto ele, tão hipócritas e tão, como é que eu diria, eles capazes de... Vazias, né? Vazias de sentido, né? Vazias de sentido. Tem um niilismo também muito forte no personagem dele. Presente, né? Um niilismo. E que passam por cima de qualquer pessoa, né? Não só das situações, mas das pessoas, né? Ou seja, ele é uma pessoa extremamente inescrupulosa, que é o que
o passar do filme também vai demonstrar. O Thomas é inescrupuloso, tem esse ódio dentro de si, como você falou, e encontra um entorno favorável aos atos que ele já queria perpetrar, a manipulação que ele usava com as pessoas, né? Esse jogo de interesses e esse ódio misturado com as expectativas dele de ascensão social ou de realização pessoal, misturado também com esses toques de insanidade, esses toques de patologia que vão sendo demonstrados, né? Além disso, Rogério, sim, mais alguma coisa? A grande questão, e quem me fez perceber isso foi a leitura do Carl Jung, né? O grande Carl Jung. O Carl Jung nos diz que quanto mais uma personalidade se dissocia, se fragmenta, isso se torna muito claro com o personagem Thomas, quanto mais uma personalidade se desagrega do seu núcleo, mais vulnerável ela se torna ao contágio coletivo e impessoal. O que isso quer dizer? Que quanto mais dissociada é a personalidade de alguém, mais ela se voltará inconscientemente para ambientes que reafirmem e espelhem isso. Então, quanto mais dissociada de si mesma, né, daquilo que de fato a pessoa é, mais ela se expõe ao contágio coletivo, que nada mais é do que o espaço do reforço mútuo, né, da propagação máxima de mentiras, de tal modo que quanto mais incompreendida ou ignorada a pessoa é para si mesma, mais hostil ela se torna. Então isso vai fazer com que ela acabe mascarando-se com uma personalidade reforçada pelo grupo, né, pelo coletivo, levando assim a uma certa aquisição de uma imagem arquetípica, que o Carl Jung chamaria de persona. Então uma pessoa com um transtorno de personalidade, ela se torna inconscientemente muito mais vulnerável a esse tipo de contágio. Então ela se torna muito mais vulnerável a grupos, a coletivos, que vão dar a ela uma importância que em âmbito individual ela não tem. E ela acaba se travestindo, né, de uma espécie de, digamos, imagem arquetípica, ou seja, ela se veste de um arquétipo de alguém que é muito mais forte, muito mais vistosa, muito mais desejada, pelo simples fato de compor um grupo, né, um coletivo numericamente maior do que a sua parcela individual. Então, essa é a grande questão. No final das contas, digamos que o inconsciente do Tomás, o inconsciente desagregado, de alguém que padece de um transtorno de personalidade, é como que convocado a exercer aquele papel naquela empresa cuja finalidade é assassinar reputações de opositores políticos, e é paga exatamente para isso. Então é como se ele tivesse tendendo naturalmente para um espaço com aquele perfil, tá? Então também isso fica implícito como digamos um êxito cinematográfico da trama, né, que nos faz perceber como de fato os conflitos sociais estão mutuamente vinculados a problemas de bastidor psicológico prévio, né? Então esse é um outro elemento que eu gostaria de destacar, o papel inconsciente da persona, né? Sim. Engraçado que na trama um outro adicional é que a chefa do Tomás, ela exerce aquilo que o Jung chamaria de ânima. A Danuta Stenka, né, que é interpretada pela Sofia Kratchuk. Ela também... ela, por sinal, Ivan, se as pessoas prestarem atenção, quem vai assistir ao filme, Rede de Ódio, 2020, produção polonesa, vai ver que ela rivaliza muito com o próprio Thomas, né? Eles ficam ali num jogo de gato e rato, né? A chefe dele, a superiora hierárquica dentro dessa empresa de mídia social, de marketing político, enfim, na internet, ela é tão dissimulada quanto ele, ela é tão perigosa quanto ele vai se mostrar também, né? Ela é uma espécie de complemento, né? Assim, digamos, uma conciliação de opostos, digamos assim. Então ambos desempenham a mesma função com características peculiares e particularmente próprias. E ela representa na trama, em âmbito assim, em uma análise junguiana, ela desempenha um papel de ânima, ou seja, ela é a representação do complexo materno do Tomás. Sim, a mãe que ele não tem, né? Não tinha mais. Exatamente. Que por sinal é uma outra interrogação do filme, porque o filme lança pra gente, ele sugere
né? Ele não entra muito nisso, mas ele sugere que a mãe dele já morreu, né? A gente vai entender ela lá. Mesma fala, essa personagem. Que ela morreu, só que em circunstâncias nada claras, né? Ele também não fala como, quando e de que a mãe dele morreu. Inclusive, em um certo momento, essa chefe dele joga na cara dele, né? Assim, indiretamente, algo que ligaria ele à morte da mãe. Mas, enfim, isso aí é só uma teoria dentro do filme, né? Isso, exatamente. Aí os traços marcam a sua vida pregressa, né, na província, ficam tanto quanto nevoentos, encobertos e ocultos. Então, nós não conseguimos saber os detalhes, né, acerca desses fatos. E o que tem, de fato, muita relação, e eu pude perceber isso, então logo vi o filme, com a obra O Vermelho e o Negro, que ambos retratam personagens ávidos por ascensão social, que saídos de uma vida amesquinhada numa província qualquer, almejam aquilo que ainda não tem. Então, um aditivo muito interessante, e de ordem psicológica e psicanalítica, é a inserção do desejo. O Freud ele é muito feliz quando nos faz compreender que o desejo, ele é sempre o desejo de um outro. Então, no final das contas, o que o Tomás quer é se inserir naquela família. Ele deseja pertencer àquela família. Pertencer e talvez até tomar posições ali dentro, né? Isso, ocupar posições ali dentro. Naquela família. Isso. Então, a inserção do desejo, né, quando ele vem acompanhado de um traço reprimido, ele começa a trazer zonas de hostilidade, que vão gerar, a posteriori, conflitos de ordem social. Então, qual é a causa dos conflitos de ordem social? A causa dos conflitos é exatamente quando desejos reprimidos começam a trazer consequências para os seus portadores. E isso fica claro no filme. O Tomás, ele deseja ser inserido naquela família, e a personagem que representa isso, o elo ou intermédio para que de fato se efetive isso, é a filha mais nova do casal, a Gabi. Isso, só que os pais a impedem imediatamente, impede que ambos tenham contato, e no instante que há esse impeditivo, esse impedimento, né, aí começa toda a trama. Então aquilo que era no começo um fator de dissociação surgido a partir da inveja, que a inveja nada mais é do que você vê no outro aquilo que você não aceita, né? Que por sua vez traz um elemento e um sentimento de injustiça. Então essa inveja, ela começa a ganhar forma, gerando a sua consequência posterior, já em âmbito psicótico, que é o ódio. Então a trama nos faz perceber como um fator de dissociação decorrente de um desejo reprimido, que contrariado vai dando origem a algo muito mais violento, né, que vai se consumar num ato extremado, radicado no ódio. Então é como se fosse um fotograma da alma ambiciosa, da alma demoníaca, no sentido mais clássico possível, né, no sentido mais remissivo a Goethe, por exemplo. Enfim. E Ivan, você também traz esses elementos que vêm da psicanálise e ajudam também quem for assistir a entender melhor, ou pelo menos já entrar mais na essência do filme, que e você falou aí, nessas práticas e nesse comportamento dele alimentado pelo ódio e por essa espiral, né? É uma espiral e é uma montanha russa, né? Parece que progressivamente ele vai subindo, ou se fôssemos em outro sentido, diríamos que ele vai cada vez mais para o profundo do inferno, né? Ele vai entrando mais ainda nesse lado negro dele mesmo, e o lado negro dele vai transbordar na trama, na medida em que ele vai alimentando esses desejos e a partir do ódio que ele vai nutrir, e que vai desencadear uma série de comportamentos também muito questionáveis socialmente, que é o stalking e o bullying virtual que ele vai praticar, né, com pessoas que também já praticavam com ele, como uma forma de retaliação ou de revés, e essa fixação pelo personagem da filha da família mais rica, né,
que é a Gabi, que ele vai ter um primeiro momento talvez um amor platônico, e depois ele vai transformando aquilo numa obsessão, porque ele vai ficando também movido por isso, né? Por uma obsessão em tê-la, por uma obsessão em ser algo mais palatável, mais desejável aos olhos dela, deles. E aí vai entrar num outro aspecto da trama que eu acho que é muito interessante, que tem tudo a ver com a atualidade, com a contemporaneidade, que é a invasão de privacidade e a intimidade, né, da família, que começa a ser devassada por causa desse movimento aí, né, desse desarranjo, né, mental, desses desacordos do próprio personagem principal, que vai passar a espionar, né, não só a vida de outras pessoas públicas, mas a da própria família, que ele tinha esse desejo, né, de status, de pertencimento, né? Isso, sem dúvida. Eu acredito que a inclusão, né, desse sintoma de caráter voyeur, que por sua vez também tensiona com sintomas de uma pessoa que stalkeia as outras, essa coisa toda, isso nos aponta para uma espécie de neurose, tá? E o que é algo muito interessante, porque a neurose, ela surge no instante que o indivíduo ele não consegue organizar ou não consegue formular a existência de dois desejos mutuamente excludentes. Então ele tem um desejo de um outro, mas imediatamente ele se censura, ele se bloqueia. Então a natureza da neurose é radicada numa espécie de lógica da ambivalência, né? Segundo a psicanálise, sobre toda a neurose é sempre uma repressão prévia, né? O que é muito interessante, que acaba gerando uma tensão ou curto-circuito entre duas incompatibilidades, entre o desejo de um outro e a censura, o bloqueio, e que acaba impedindo assim a sua satisfação. Então no filme isso fica implícito. Afinal, Thomas preserva ainda algum padrão de comportamento típico de alguém provinciano, e é tão verdadeiro isso que ele se remete de maneira muito respeitosa àqueles que o recebem, né, e recepcionam. E aí você percebe como uma perversa ainda tem um traço de uma personalidade ainda provinciana. Só que, concomitantemente, esse mesmo traço de alguém que chega na metrópole e certamente deseja aquilo que não tem, vai desencadeando uma série devastadora de destruições, né? Então, essa neurose decorrente desse desejo reprimido, ela me faz lembrar aquilo que o psicanalista chileno Mati Blanco, ele chama de antinomia, tá? Então, o que seria essa antinomia? É a incompatibilidade entre duas certezas inconscientes mutuamente excludentes que exigem iguais direitos a serem verdadeiras. Então, Tomás, ele tem essa alma provinciana, até sob certa feita bem respeitosa, se inserindo numa vida que ele gostaria de ter, mas imediatamente ele se reprime, ele bloqueia. Isso traz consigo um fator de dissociação radicado na inveja, tá? Que é essa tentativa de ver no outro aquilo que ele não tem, e isso acaba nutrindo um senso de injustiça interna ou inconsciente. E ele tenta reparar isso por meio dessa desconfiança que surge com esse olhar voyeur, né? Que é essa necessidade, esse desejo de dominar o outro, né, de consumi-lo, de tê-lo ou de possuí-lo sem se fazer ver. Isso. O que é algo muito interessante. Então você nutre a admiração por alguém, mas imediatamente você se censura, você se reprime. E é como se fosse alguém que quer ter sempre acesso à sua vida sem que você saiba. Então é pior, né? O que é mais terrificante, né? É que ele comete uma série de ilícitos, né? Inclusive, e você percebe isso, exatamente, além desses ilícitos, né? Ilícitos, né? Ele age de forma ilícita, mas ele tem plena consciência, pelo menos aparentemente, daquilo que o filme sugere também, que esses atos que ele comete são ilícitos, só que ainda assim a moral, né, a esfera da moralidade dele não o barra, ele continua a fazer, o que mostra mais uma vez um traço de personalidade que não é, entre aspas, normal, né? Não está no campo da normalidade. Isso. Ou seja, porque no final das contas, como ele é portador de uma neurose,
essa neurose ela ainda não chegou ao ápice, que seria, portanto, a psicose, que seria a falta de contraditório, né? O psicótico ele carece do contraditório, então ele não tem a capacidade sequer de ponderar sobre seus próprios atos. Diferentemente do Tomás, então por isso ele é neurótico, ele tem uma dimensão dos atos, mas é movido inconscientemente por eles, né? Então é algo curioso por isso, porque ele tem uma dimensão do que ele está desencadeando, né? Os efeitos desencadeados. Sim. Que, como, se não reparados a tempo, se o filme tivesse uma continuação, seria algo muito mais... os resultados, as consequências ainda poderiam ser mais danosas ainda, né? Muito mais sombrias. Mais sombrias, perfeito, mais sombrias. Isso. Que, por sinal, é uma outra coisa que eu achei muito marcante no filme, é esse lado sombrio do personagem. Aí a direção trabalha com aquelas cenas em que ele está dentro do seu apartamento, geralmente ele mora em lugares pequenos, né? Com pouca luz, ele morou no início em lugares, apartamentos minúsculos, sozinho. E tem algumas cenas também que ele trabalha até altas horas da madrugada na agência de publicidade, né, onde ele mexe lá com os computadores, e você vê que ele está em mais de um computador ao mesmo tempo, fazendo ações ilícitas, mas dentro do seu trabalho, né, daquela área que ele escolheu. E há um jogo de luz e de maquiagem que tem horas que ele está com um semblante mais bem feito, e outras horas você o vê com grandes olheiras, cansado, parece que ele está extenuado, como se fosse um dúplice também. O diretor fez esse jogo que você vai, quem tem um pouco mais de cuidado para perceber, quando ele vai entrando no auge dessa sua degradação moral e psicológica, você vai ver algumas cenas que estão entre o claro e escuro, e que ele parece que ele está definhando, né? Ele está definhando porque ele tem dores, entre aspas, internas, interiores, psíquicas. Ele tem conflitos dele que devem estar ali em combate, em movimento, e ele tem o lado de fora, o exterior, que é o que ele quer alcançar, quem ele quer derrubar, quem ele quer atingir, onde ele quer chegar e o que ele tem que fazer obstinadamente para isso, né? Aí você vai ver um alpinismo social, um darwinismo social, a intolerância, que é uma outra coisa que a gente vai falar daqui a pouco, quero que o Ivan fale também, né, naquele plano de Polônia ainda autoritária, uma história de racismo, que até hoje a gente ainda encontra um pouco, né, ali para aquele lado, quem já foi para a Polônia por aquele lado ali, a questão do ódio que está dentro e fora, ou seja, está na sociedade atual hoje do mundo, né, não é só na Polônia, não é só na Europa, e está dentro das pessoas, em algumas em maior quantidade, em maior potência. E o Thomas é hipócrita, é dissimulado, é mentiroso, né? Se ele compulsivamente mente, porque ele é parte do ser dele mentir, né? Enganar as pessoas e às vezes até a si mesmo, porque você vai ver ele lá também, se você percebeu, Ivan, que ele também delira, né? Ele tem algumas imagens internas. Paranoico, isso, algumas imagens que você não sabe se são o que está se passando com ele no plano interno ou se é realmente o que está acontecendo do lado de fora, né? E aí vem esses traços que você falou, psicopatia, sociopatia e a perda da humanidade, né? Ele vai se desumanizando. Isso, porque a força do inconsciente é de tornar inorgânico qualquer força viva, né? Então é uma tendência inorgânica por excelência, sobretudo de quem é acometido por aquela imagem arquetípica que falava há pouco, né? Tipo, para quem se volta ao convívio do coletivo, né? Esse contágio do coletivo. Então a tendência natural de quem dissocia sua personalidade e ingressa num coletivo, num grupo, a tendência natural é ir ao encontro de forças inorgânicas, ou seja, a tendência é ir à morte. O que é bem interessante, porque na natureza da neurose, notadamente nesse sentimento reativo da inveja, nesse fator de dissociação, nessa neurose você percebe que há uma tensão entre duas forças mitológicas, entre Eros e Thanatos. Sim. Entre o amor e a morte. Então, quando você inveja alguém, há aquela atenção voltada para o objeto, né, para o modelo mimético desejado,
Mas imediatamente há também um desejo de canibalizar esse objeto, porque você não o aceita tal qual ele é. Então, como você quer reparar uma injustiça, você tende a querer canibalizá-lo, a querer possuí-lo. E aí isso leva naturalmente a esse impulso, a essa pulsão inorgânica, essa pulsão tanatológica. Então isso é muito curioso e é exatamente esse extrato que o Matteo Blanco chama de antinomia. São duas certezas mutuamente excludentes com iguais direitos a serem verdadeiras. Então você deseja alguém, mas em seguida você quer assassiná-la, você quer canibalizá-la, você quer, retirá-la de cena. E isso, há uma cena clássica assim, no filme, de maneira bem pontual, que prova de maneira quase que imediata como alguém acometido por esse transtorno de personalidade lida com esses sintomas. Que é no momento em que ele está na empresa e ele cria 2 eventos políticos no mesmo dia, na mesma hora. Convoca forças progressistas de um lado, Pavel Rudinski, ele se vira e convoca forças anti-imigração que combatem o Pavel Rudinski, alguém que ele tem relativa proximidade, né? sai para beber, para jantar, enfim. Então você percebe ali... É um jogo duplo, né? Ele consegue estimular o ódio da direita com o ódio da esquerda e chamar uma passeata para o mesmo dia e o mesmo horário, justamente para criar um caos maior, que é o encontro das pessoas. Que é o que o Zimmel chama de conflito, né? Sim. Essa matriz formal de tensões que vai compondo o estado de coisas, né? Novas estruturas sociais. Então esse conflito que nós vemos, que de fato virá a acontecer minutos mais tarde, então logo ele cria os eventos no Facebook, aquela situação, né? Aquela situação que retrata essa tensão social, ela decorre desse bastidor prévio, dessa psicopatologia. Então o Zimmel é muito interessante, nos faz perceber como de fato determinados agenciamentos ou determinados encontros em âmbito social, no mais das vezes extremados, decorrem de problemas, né, de sintomas psicopatológicos anteriores. Tá? Então você não pode dissociar um problema social desta gravidade da sua natureza psicológica. Tá? É como se fosse um elo inextricável entre ambos. Isso quer dizer também, e aí é bem interessante, o que suscita a reflexão: será que nesses conflitos sociais que nós vemos ao longo da história, e que por sua vez se torna muito claro na Revolução Francesa, né, que inaugurando a modernidade política, será que conflitos dessa natureza, que mobilizam uma mudança substancial na história, será que não, por detrás desses eventos não existem fatores de dissociação radicados na inveja e no ódio, por exemplo? Sim. Então essa é a questão didática que o filme nos apresenta. E importantíssima, né? Porque nós estamos a viver ou a reviver esse tipo de pulsão, né? A pulsão da contemporaneidade vai fazendo o eterno retorno e realimenta ou retroalimenta esse tipo de comportamento que você muito bem ressaltou a partir da leitura do Zimmel, né? Que é a dissociação e o amalgamento, né? Ou seja, você deixa de ter a sua autonomia, seu individualismo, no sentido não individualismo sociológico, mas o indivíduo, você deixa de ser um núcleo, de ser um átomo, e passa a ser parte integrante de uma outra coisa que é maior do que você e que te leva, te conduz para onde, inclusive para onde você a princípio não queria ir, e fazer coisas que a princípio você não gostaria talvez até de fazer se estivesse andando sozinho, se estivesse pensando sozinho, se estivesse a agir sozinho. E aí esses... Isso é verdade, Rogério. Porque no mais das vezes o indivíduo que entra num grupo, né, ele ingressa numa persona, ele traveste uma persona, ele se mascara através desses impulsos ou dessas pulsões de morte de um grupo específico. Ele desconhece a intensidade, tá? A intensidade daquela pulsão. Essa intensidade
faz com que ele acabe atualizando um arquétipo, uma imagem arquetípica que ele desconhece, que por sua vez está radicada onde? No inconsciente coletivo. Então são forças que, no instante que ele está mobilizando, ele não sabe sequer onde elas o levarão. Tá? Onde isso tudo vai dar, né? Onde tudo isso vai dar. Você não tem uma dimensão de que ao ingressar num grupo, num partido político, numa facção, você não tem exatamente uma dimensão até onde isso vai desencadear as consequências de seus atos. Por quê? Porque a tendência natural é lidar com forças reprimidas que encontram naquele grupo meio de expiação, de extravasamento, né? Acabam ganhando ali um meio catártico, né? De expulsão. Então, ao lidar com essas forças, o sujeito tem que ter pelo menos uma certa dimensão de que dali ele não terá uma clareza muito exata do que virá, né, do que está por vir. É verdade. E ainda sobre o filme, para vocês que vão assistir, e dentro dessa perspectiva que a gente está tentando trazer aqui, como o Ivan disse, nós estamos tentando lançar luzes apenas, né? A partir de fenomenológico, né? A partir de certos aspectos, inclusive esse fenomenológico e psicológico. E a gente vai encontrar outras temáticas ou subtemáticas, porque de fato o filme é muito rico. E, ele foi feito de uma forma muito bem pensada, e um personagem e as situações que estão coladas ao nosso cotidiano, ou seja, ele se passa agora, né, nesses nossos tempos. Ele traz, por exemplo, a questão da solidão, porque esse personagem, muito embora ele busque as rodas sociais, ele busque a presença das outras pessoas, ao mesmo tempo ele é extremamente solitário, mesmo nas suas interações sociais. O que me faz perceber, o que me passou a ideia de que ele continuava sozinho, mesmo quando ele estava com a família, mesmo quando ele estava no trabalho, mesmo quando ele estava num evento político, numa campanha publicitária ou num bar. Ele estava sempre com a solidão dele. E mais ainda isso se reforça quando as cenas mostram ele dentro do seu apartamento, da sua casa, no seu dia a dia, com ninguém. É aquela coisa da vida single, né, o solteiro, relações, né, mais abertas, relaciona-se com um, com outro, mas não tem nada fixo. E as questões que estão no entorno dessa vivência, né, essa vivência aí com poucas amarras, com poucos referenciais familiares, poucos referenciais morais, enfim, uma espécie de limbo ali, que ainda torna mais interessante o papel desse personagem, né? E a força que ele tem dentro do enredo, porque é ele que é a bomba, né? Ele é a bomba relógio. A explosão. Ele é a explosão, ele é o agente detonador de uma série de coisas que vão acontecendo e que vão deixando a gente cada vez mais absorto, né? Cada vez mais impactados, até o resultado final, que é a cena final do filme, né? Que a gente pode falar um pouco mais daqui para frente. Mas eu queria também que você falasse o que você sentiu, o que você percebeu dentro da trama, dentro do filme, sobre a questão do poder dessa mídia alternativa, né? Poder das mídias sociais, que está ali de alguma forma representado, sobretudo no que tange a distorção da verdade, a distorção da realidade, e esses conflitos, né, que são desencadeados a partir da força desses elementos aí que nós temos agora. Bom, eu acredito que quem nos deu uma dimensão muito ampla sobre esses fenômenos, né, sobre as mídias sociais, foi o sociólogo Bourdieu, que tem um estudo fantástico sobre a televisão. Eu penso que o estudo tem a condição de ser adaptado a esse fenômeno atual, né, das mídias e das redes sociais. E o engraçado é que o Bourdieu, ele considera tais mídias como que um campo híbrido, né, um campo intermídia, uma espécie de intercruzamento entre o campo jornalístico, o campo científico e o campo que o regula, que é o campo ideológico. Então, a proporção que cada um desses campos aumenta a sua influência, sofisticando a sua importância, maiores os poderes das elites que o compõem, e logo, maiores as inversões das relações de forças em diferentes campos. Então, o que o Bourdieu quer nos dizer? Que a proporção que um desses campos se projeta, ele desagrega toda a estrutura.
E ao desagregar a estrutura, ele intensifica um processo de acirramento das rivalidades internas. Isso quer dizer que as redes sociais, como compõem um campo híbrido ou intermídia, ela só pode se dar, ou ela só pode atualizar sua natureza através das rivalidades, ou da intensificação das rivalidades. Então, intensificando as rivalidades, ela desencadeia desde o âmbito mais interno até em âmbito social, zonas de hostilidade, que trarão consigo esses fatores de dissociação, que bem apontava o Simmel, né? Ela vai trazer a inveja para o cenário, em âmbito, sobretudo em âmbito individual. Ela vai intensificar um certo olhar ressentido para a percepção das coisas, desencadeando assim o fator último de dissociação e desagregação, que é o ódio. Então, as redes sociais, né, e aí eis a sua natureza, só pode se dar com as rivalidades. Essas rivalidades se tornam, pois, o seu combustível, né, o seu princípio agente, o seu princípio ativador. Então, de fato, algo muito bem representado pelo filme. E é exatamente nesse campo intermídia, ou nesse campo híbrido, que o sentimento reativo, o fator de dissociação desse personagem, do Thomas, ganha corpo e acaba sendo um elo intermediário, né? Um intermediário entre aquela inveja primeira do homem provinciano na metrópole, tentando se inserir, né, numa nova vida, desencadeando assim uma série de conflitos em âmbito social. Então, aquela empresa, aquele campo intermídio representado pelo seu ambiente de trabalho, acaba sendo uma espécie de mediador dessa intensificação, do acirramento de seu transtorno de personalidade. E aí a gente vê também um outro aspecto que eu gostaria de destacar, é que o Thomas, ele é um falso herói, ou um anti-herói, na verdade, né? Ele, enquanto personagem, você não pode trabalhar com a ideia de que ele é um mocinho, muito pelo contrário, porque ele não é. Não. Mas também que ele não é, dentro do aspecto que pudesse caracterizar alguma coisa, na verdade ele é quase que um anti-herói, né? Porque ele, para não dizer um vilão, porque se você quiser partir para um aspecto mais cru, você vai dizer que ele é vilão, mas aí a gente vai perguntar também, a partir dessas questões que o Ivan levantou, mas e as patologias, e a base de fundo, né? Que deu origem a isso tudo? Será que ele também de alguma forma é vítima dele mesmo? E aí eu vejo assim, essas camadas que vão sendo retiradas no filme, que ele vai começar a fazer parte de um submundo digital, e ele é uma coisa muito pesada, o lado negro da internet, inclusive com aqueles avatares. Ele conversa com pessoas que estão ligadas a ilícitos, a tráfico, a crimes, a terrorismo, em avatares dentro de jogos, né? De jogos eletrônicos, para não saber quem é a pessoa que está do outro lado. E dentro daquelas personas digitais, aquelas personas virtuais, ele trama e ele instiga pessoas, ele dá ordens, né? Então ele tem um poder de manipulação muito forte, que é um outro caractere dessa trama e dessa história, que torna o personagem muito mais interessante, né? Cinematograficamente falando, ele é uma pessoa muito interessante, apesar de todo esse tormento que está ao lado dele, né? E em torno dele. E aí nós vamos ver, e quem assistir vai ver a cibercriminalidade, porque ele comete crimes cibernéticos. Ele tem a questão do uso ilegal de dados, né? Justamente daquilo que eu falei, da quebra da privacidade das pessoas, inclusive pelas agências publicitárias e empresas que trabalham com esse material na internet. Isso vai ficar bem claro como uma crítica ou uma exposição mesmo visceral, né, do útero, dos intestinos dessa indústria, né, que é invadir privacidade das pessoas, capturar dados e com eles levá-las a um desespero mesmo, porque vão ter suas vidas devassadas e vão ter suas personalidades extremamente danificadas a partir de uma série de atos ilícitos como espionagem, invasão de privacidade, né? E o jogo do poder, que está ali muito explícito também, né? O jogo do poder. Eu diria, né, citando Hegel,
para que em cada personagem, a personificação de uma paixão específica, eu diria que há determinadas cenas em que você pode perceber as paixões da alma ou a patologia integral do Thomas, né, do Thomas. Então, há umas 2 ou 3 cenas em que isso se torna muito explícito. Há uma dessas que seria aquela em que ele vai ao comitê de campanha do Pavel Rudinsky, né? Mas ele vai tendo feito previamente um convite ao radical, né? Que ele conhece no jogo. Ao opositor dele, né? Ao opositor dele. Ao político do outro campo político, do outro campo ideológico. Ou seja, ele queria trabalhar para os dois ao mesmo tempo, né? Então isso revela a antinomia ou a lógica ambivalente de alguém acometido por um transtorno de personalidade. É alguém que diz que ama na mesma proporção que quer que esse objeto. Exatamente, que ele odeia o objeto amado. Ele ama e odeia mutuamente, simultaneamente, sem que isso pareça uma contradição. Então, alguém acometido desse transtorno, tá, é capaz de assentar essas 2 certezas sem que pareçam, no mínimo, contraditórias. Então, dissociando-se, já que ele abriga uma antinomia, ou seja, 2 incompatibilidades que clamam por serem trazidas à luz e virem à tona, Thomas consegue alimentar a ira de um radical, lunático, do mesmo modo que se torna íntimo do político, que se torna o alvo desse mesmo lunático, né? Sim. Então, em seguida, e aí a obra vai crescendo de maneira didática, você percebe que esse fator de dissociação, a inveja, que surge logo no começo do filme com a inserção na família, o desejo reprimido pela garota, ele vai, através do seu ambiente de trabalho, campanhas de difamação, ele vai crescendo até dar origem ao ódio a que a trama ou o título se remete. E aí isso é bem interessante, porque para o Zimmer, o ódio ele se dá como um sentimento reativo entre 2 pessoas relativamente próximas. Mais especificamente, no instante em que depositamos demasiada expectativa sobre alguém, por algum deslize, tal expectativa é contrariada. Então o ódio é como uma tensão entre expectativa e desempenho, entre desejo e contrariedade. Então, o que o Zimmer nos faz compreender? Que contra os distantes, você sente ou nutre antipatia, o que é muito constante no entrechoque incontornável da vida metropolitana. Mas contra os próximos, se nutre ódio, já que assim como o amor, só se pode ter entre semelhantes, né? Só pode se consumar entre semelhantes. Então, o ódio a que a obra se refere, o título, ele é um sentimento reativo que surge não voltando-se para um distante, mas para aqueles que estão imediatamente próximos. Tá? E esse ódio, ele surge, portanto, à proporção que esse desejo reprimido, ele se torna um desejo contrariado. E aí ele vê que a última saída é tentar levar esse sentimento ao extremo para dar origem a um novo estado de coisas. Provavelmente um estado de coisas que é a expressão mesma da degenerescência ou da decadência moral do personagem. Verdade. E ele leva isso ao ápice na cena final, né? Que as pessoas vão assistir, você que vai assistir, vocês que vão assistir, depois de assistir e depois virão aqui para entender melhor a nossa análise, que eu espero que sirva para clarear e para ser também de exemplo para um palco de coisas que se desenrola hoje no mundo. Então, por isso a importância e a razão de nós estarmos aqui conversando sobre o filme não é apenas pelo fato de ser um filme recente ou um filme que está na Netflix, mas é por tudo aquilo que o filme traz para a gente e que nos faz pensar, inevitavelmente nos faz pensar. Então, é um jogo de poder e numa escala ascensional dessa patologia, dessa jornada negra, né, ou desse aprofundamento no abismo, se a gente for para outro sentido, do personagem principal. Ele vai cada vez se tornando mais sombrio, ele vai cada vez se tornando mais amedrontador, à medida que ele continua com a mesma expressão, que é uma outra questão aí já no campo das artes cênicas. A interpretação dele, ele não muda, mesmo quando ele chora. Em alguns momentos ele vai chorar, você vai ver que ele está ali num sofrimento psíquico, mas a face do ator, ela é uma barra de gelo. Você percebe que mesmo quando ele sorri,
ou quando ele aparentemente está alegre, você não vê uma alegria pura e genuína. E quando ele chora, e você sente que ele está sofrendo, que o personagem do Thomas sofre por algo que aconteceu no mundo social, ou por algo que a mentalidade dele, a cabeça dele criou, parece que não há algo autêntico, não há o legítimo ali, né? Há uma dissimulação também nesse campo, né, do psíquico. E o trabalho do ator vai mostrar isso com perfeição. Ele assumiu para si, né, essa frieza do personagem, e aí eu dou nota 10 para o trabalho dele, né, que realmente é o centro desse filme, e num pêndulo entre a realidade e a ficção, né? Às vezes você não sabe se realmente é realidade ou se é ficção, mas ao mesmo tempo o filme é hiperrealista, porque tudo que acontece lá pode acontecer na vida de qualquer um de vocês, de qualquer um de nós. E mais, nós podemos ser as vítimas desses crimes, as vítimas desses comportamentos, ou nós podemos reproduzir em algum estágio esses comportamentos, que é o pior de tudo, né? Que a rede de ódio, esse filme polonês magnífico, traz pra gente. E aí a gente vai caminhar aqui pro final. Eu vou dar minhas últimas impressões, vou pedir a do Ivan e a gente vai fazer aqui o desfecho. Já temos 1 hora já aqui de análise. É uma análise bem grande. Geralmente os cinéfilos, o pessoal aí dos canais de Pipocando, não sei o que mais, o pessoal que faz aquela análise mais só do cinematográfica mesmo, que não é o nosso caso aqui é bem mais amplo, eles matam isso aí em 15 minutos, 20, 25. Nós já temos 1 hora de uma análise mais consistente, mais densa. Como foi falado lá no início pelo Ivan, nós não somos formados em cinema, nós não estudamos faculdade de cinema, somos apenas cinéfilos, né? Amantes do cinema e enfim, dessa arte aí, da sétima arte, e estudiosos no sentido assim de amantes, no sentido de curiosidade, né? E trazendo para cá esses aportes, né? De fundamentações teóricas dos campos aí diversos, né? Da psicologia, da sociologia, da filosofia. Mas Ivan, o final é impactante, né? Eu acho que o filme ele termina para nos dar a dimensão da maldade humana, a dimensão da complexidade da alma humana que está ali representada naquele personagem, do quão danoso isso pode ser para a sociedade, ou seja, uma pessoa só pode causar um malefício gigante para outras tantas. Né? Pode desencadear um conflito. Conflito e morte, né? Então uma só pessoa pode ser o estopim, o start de não só de um conflito, como você falou, mas de todo um estado de coisas assim aterrador, devastador. E é mais ou menos o que a gente pode tirar do final, que ainda assim deixa um susto na gente no final, além da cena que vocês vão assistir, que é o término do filme, ou a cena onde você chega ao ápice daquela trajetória do Thomas, mas o que vem depois dela e que encerra o filme, né? O filme encerra e te deixa ainda em suspense e em suspenso, né? Porque você vai ver o Thomas numa situação social, num plano social, num estado de coisas que o coloca talvez onde ele queria e até muito mais. E fecha em aberto, né? Porque dali ele poderia até continuar o filme ou fazer uma segunda parte. Sim, porque, claro. Né, ele abre isso pra gente mesmo, né? Na última cena que vocês vão ver do filme, ali acaba sem acabar. Você fica se perguntando assim. Fica uma reticência. Reticências, perfeito. E daí? E a partir daí, o que esse cara não vai fazer depois do que ele já fez, né? E mais, sendo um jovem, que é a última coisa que eu gostaria de falar aqui, sendo apenas um jovem, né? Então, Roger, sem dúvida, eu percebo a seguinte coisa, que me fez chegar a tal conclusão foi um romancista chamado Henry James, né? E o Henry James, ele me fez perceber que os fantasmas da ficção, da literatura gótica, os fantasmas nada mais são do que sintomas de uma sociedade cujos indivíduos se desagregaram. Em seguida,
um outro que me fez perceber isso de maneira até muito mais clara foi o Carl Jung, né? E o Carl Jung, ele nos diz que os monstros da ficção são arquétipos ou forças inconscientes reprimidas que, dissociadas, dominam e se projetam sobre seus portadores. Então, mais das vezes, quando assistimos um filme ou lemos um romance, um livro, nós não nos damos conta de que aqueles personagens monstruosos, com múltiplos braços e tudo mais, com feições aterradoras, tais personagens são a expressão de forças inconscientes reprimidas que, em um momento, se dissociaram e ganharam uma autonomia de modo a dominar os seus portadores, né? Então, é bem interessante isso, porque o filme, ele tem, em outro âmbito, um enfoque na monstruosidade humana, que decorre, portanto, de um fator de desagregação da consciência, tá? E o que é muito interessante, porque isso acaba nos levando para uma outra compreensão do fenômeno, que é o fenômeno político, tá? No horizonte mesmo do país, né? No horizonte polonês. Isso me leva à seguinte compreensão, de que muitos dos dilemas de um tempo em âmbito político decorre da falta de uma mitologia ou de uma linguagem capaz de integrar os anseios inarticulados do inconsciente coletivo, que, como bem sabemos, são anseios de salvação. Então, na ausência de uma mitologia capaz de suprir essa falta, a política ela surge imediatamente como um meio que, como bem sabemos, não dá conta. Por quê? Porque a política, desde a modernidade, ela tenta restaurar o todo a partir das partes, ou seja, das parcelas. E o próprio termo partido denota essa ideia de parcelas, de algo fragmentado. Então a política ela não tem condições de ser essa caminho da salvação, né? Porque ela nunca vai unir, ela vai sempre dividir, partir, né? Isso. Ela sempre vai fragmentar essa totalidade. Fragmenta ela não sempre. Pode dar conta. Sempre vai fragmentar. Então, no contexto europeu, mais especificamente na Polônia, né, em que se passa o filme, todos os conflitos, desde a Primeira Guerra, decorrem de um anseio mitológico de restaurar a unidade dos grandes impérios. De modo que, na ausência dessa reunificação mítica, eu lembro de maneira pontual as palavras de um escritor senegalês chamado Leopold Sédar Senghor. Ele nos diz a seguinte coisa: eis que morre a Europa imperial como uma lastimosa princesa que agoniza. Então o filme ele retrata, ainda que transversalmente, a agonia dessa princesa europeia imperial, em cujo vale de lágrimas se demora anseios inarticulados ou mitológicos por reunificação que jamais saciados desencadeiam zonas de hostilidades consumadas em nacionalismos, tribalismos e políticas segregadoras. Então, em não havendo essa mitologia capaz de reunificar a Europa imperial, você acaba descambando para uma tentativa de salvar, ou de salvação, desejo inconsciente de salvação, através da fragmentação construída pela política, né? Então, eis o grande dilema da modernidade, né? É como fazer com que a política possa integrar de maneira a suprir uma mitologia ou um anseio inarticulado por salvação. Eu, particularmente, eu não tenho esperança quanto a isso. E eu também não tenho. Pelo menos a curto prazo é um pouco difícil imaginar que isso possa acontecer. Infelizmente, né? Para nós todos, né? Seres humanos, cidadãos, indivíduos, né? Para todos nós. Isso. Mas o filme Rede de Ódio, então fica aqui a nossa sugestão, minha, do Ivan. Assistam, se puderem assistir, assistam. E voltem para entender melhor aqui a nossa análise. Foi uma tentativa de aprofundamento de questões que estão postas no filme. Nós não pretendemos nem exaurir, nem dar a palavra final sobre o que você vai ver ou não. Mas, de fato, você vai ver tudo isso que a gente falou e talvez encontre outras camadas, outras nuances. Mas, para mim, esse filme, ele marca e ele é um marco. Né? Ele é muito bem-vindo no sentido de botar o dedo na ferida, numa das grandes feridas, aí narcísicas ou não sei, contemporâneas, né? E
coisas mal resolvidas e ainda por resolver, e que eu não sei como serão resolvidas, como a humanidade vai resolvê-las, como as sociedades vão resolvê-las, como as culturas vão resolvê-las, mas que estamos todos emaranhados nessa rede de ódio também, né? E nessa rede de consequências de atos humanos, seja de indivíduos, seja de partidos, de grupos ou não, né? E que dela dependem as nossas existências, né? Sem dúvida. Agora, uma coisa bem didática, Rogério, é que, de fato, o filme nos faz perceber que o ódio em questão, ele só pode surgir entre semelhantes, entre pessoas que estão próximas a nós. Por exemplo, eu não posso odiar um modelo mimético ou um arquétipo de alguém que eu desconheça, enquanto pessoa que eu não saiba os hábitos, e uma pessoa que sequer me fez ter alguma expectativa. Então o ódio ele só pode surgir quando uma expectativa é contrariada. Sim. Logo, essa contrariedade só pode se dar no âmbito imediato das relações, daqueles que estão próximos. Então, em âmbito político, onde é que surge o ódio? O ódio só pode surgir entre dissidências. Então, o ódio em âmbito político só pode surgir internamente. Então, você tem um grupo político, a proporção que uma parcela daquele grupo se fragmenta, contrariando as perspectivas e as propostas da maioria, naquele exato momento você vai ter uma expectativa contrariada que vai dar origem a esse sentimento, que é o ódio. Tá? Então, um bom medidor em âmbito social é saber quem está de fato se odiando. Se são os grupos no âmbito interno, a partir de suas dissidências, ou se são os extremos. Se os extremos estiverem se odiando, é porque eles estão se espelhando. Logo, um é reflexo do outro. E um sendo reflexo do outro, acaba sendo assim uma espécie de extensão geométrica. Tá? Então, eis o ganho didático que este filme tem a nos dar, né, na atualidade. É de perceber essas hostilidades no âmbito político e social e seus conflitos decorrentes. Muito bom. Então vamos agora para o final desse quadro novo aqui no nosso canal, com a participação do nosso amigo Ivan Pessoa mais uma vez. Obrigado, muito obrigado, mas a gente ainda não terminou. Para terminar, a gente vai para as notas do filme e vamos fazer aquela brincadeira iniciada pelo Ivan. A gente vai repetir agora aqui. Dessa vez agora a gente vai associar filme ou filmes, 3 filmes, 3 livros e 3 músicas que tenham por tema uma das questões que estão dentro do filme, que são as questões de patologia, loucura, né? Ou psicopata, ou psicopatia, enfim, qualquer coisa que lembre algo dessa natureza. Mas antes, a sua nota para o filme, Ivan. 10, de longe 10, incontestavelmente 10. A minha nota também, dou nota 10 para o filme, eu acho que é uma grande película. E vocês também, só por curiosidade, esse filme ganhou o prêmio de melhor filme narrativo internacional no Festival de Tribeca, tá? Então ele já foi premiado. Caramba. E eu quero crer que é um lance de dados meu, que se ele for, porque ele é desse ano, né, 2020, ele saiu já agora no início do início do ano, vamos dizer. Se ele for inscrito para o próximo, não sei se mas eu acho que no próximo ele não tem como concorrer, mas enfim, outros festivais ele com certeza vai ainda abocanhar. Mereceria uma estatueta. Mereceria, é isso que eu ia dizer. Se fosse ainda, se o Oscar desse ano fosse ocorrer e ele tivesse dentro desses filmes, não sei se no próximo ele poderá concorrer, mas caso seja inscrito como melhor filme estrangeiro, é um dos fortes candidatos, eu diria, né, pela Polônia. Então agora a gente vai para essa última parte. Eu vou querer saber aí do Ivan 3 filmes, 3 livros e 3 músicas que tragam em seu bojo alguma coisa ligada a esses aspectos da loucura, insanidade, psicopatia, para os nossos amigos aqui. 3 filmes, 3 músicas e 3 livros que retratam, em linhas gerais, né, transtornos de personalidade, psicopatias e, enfim, sociopatias. Bom, os filmes. O Gabinete do Dr. Caligares, de 1920, do Robert Wiene, contexto ali do expressionismo alemão, cinema mudo, um filme bem sombrio, bem interessante. O segundo grande filme, já a esteira também deste primeiro, é O Vampiro de Düsseldorf, né, de 1931, do genial Fritz Lang. O terceiro e último filme é Zelig, de 1983, de Woody Allen, grandíssimo filme, considerado uma obra-prima.
Quanto às músicas, bom, a primeira música é People Are Strange, do segundo disco do The Doors, Strange Days, de 67. A segunda música é uma composição de Syd Barrett, ainda no Pink Floyd, em 68, né, do disco Sauce for Secrets, a música de nome Jug Band Blues. E a terceira música é de um cara chamado Alexander Skip Spence, né, ex-integrante de uma banda dos anos 60 chamada Moby Grape, com a música Way Down, The Prison Song, um disco de 69 de nome O.A. Quanto aos livros, eu recomendo O Estranho Caso do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, né? O Médico e o Monstro, de muito bom, dupla personalidade. Exatamente, de Robert Stevenson. Um outro grande livro, Psycho, de 1959, de Robert Bloch, que dá origem ao filme do Alfred Hitchcock, Psicose. Fantástico, né, a propósito. E um outro é um conto do Cornell Woolridge, It Had Been Murder, de 1942, né, que dá origem ao filme também do Hitchcock, Janela Indiscreta, né, que retrata o fenômeno do voyeurismo. Então essas são as minhas recomendações. Muito bom, eu gosto muito do Janela Indiscreta. Bom, é belíssimo filme. E aí eu fico na expectativa da tua lista, Rogério. Então vamos lá. Depois da lista do Ivan, eu também vou sugerir aqui alguns, 3 no caso, para cada um, filmes que tratam dessas temáticas que tem a ver com as questões mentais. Os 3 filmes seriam, primeiro, um filme que me impactou muito quando eu assisti, chamado Psicopata Americano, com Christian Bale, que é um filme do ano de 2000, e que tem, dentre outras, tem a William Dafoe no elenco, tem a Reese Witherspoon, e mostra um cara insano mesmo, o papel do Christian Bale, como todo mundo que conhece o Christian Bale, quando ele faz um personagem, ele é o personagem, né? Ele se transforma no personagem, e no Psicopata Americano ele é um psicopata, o filme é aterrador. O segundo é Psicose, de 1960, de Alfred Hitchcock, né, que o nosso Ivan já citou aqui também outros filmes do livro, com o clássico Norman Bates, né? Alguém mais louco do que Norman Bates, de Hitchcock. É baseado no Ed Gein, né, aquele serial killer. Isso, muito bem interpretado pelo saudoso Anthony Perkins. E o terceiro filme, também muito citado dentro da cinematografia do gênero, é O Silêncio dos Inocentes, Silence of the Lambs, com Jodie Foster e Mr., né, ou Sir Anthony Hopkins, que direção de Jonathan Demme, e que traz um grande filme onde o personagem virou um ícone também do mal, né, um daqueles psicopatas para você ter medo e para o resto da vida. A música, a gente pode citar aqui 3 músicas que tem algo a ver com loucura, com alguma coisa assim no sentido. Uma música do Ramones, chamada Psychotherapy, muito que bom, fala de loucura, pessoas que estão internados, enfim, inclusive tem um clipe, né, o videoclipe mostra a banda dentro de um sanatório, esse né? Era um tema muito frequente, né, nas composições do Joey Ramone, né? Isso, relação, enfim, esses problemas psicológicos, lobotomia, também. Uma outra música que fala de loucura, mas de outra forma, é Crazy Train, de Ozzy Osbourne. Crazy Train, muito bom. Do Mr. Ozzy Osbourne, que é também não à toa chamado de o Príncipe das Trevas, e que, dentre outras coisas, arrancou cabeça de pomba e cabeça de morcego, comeu, enfim, coisas que jogavam no palco durante os shows. Ele achava que era de borracha, era de brincadeira, enfim, aí criou-se todo uma aura de loucura, né? Mr. Madman, né? Ele também é chamado de Senhor Maluco. E a terceira música é Brain Damage, do Pink Floyd, que fala sobre um dano cerebral. Então, dentro daquelas ambiências de progressivo do Pink Floyd, com belíssimas instrumentalizações. Está no Dark Side of the Moon, não é? Exato, Brain Damage. E então seriam esses aí. E os livros, que é chamado de Mentes Perigosas, né? Psicopata Mora ao Seu Lado, da Ana Beatriz Barbosa Silva, que é uma escritora brasileira que escreve mesmo, né, sobre pesquisas que ela faz com as personalidades psicopáticas. Já é um pequeno best-seller, né, vamos dizer assim, já aqui do mercado editorial brasileiro, muito lido, principalmente pessoal da área de
criminologia, na área criminal, na criminalística, pessoal da área forense, enfim. O outro livro é A História da Loucura, de Michel Foucault, né? Onde ele vai fazer um itinerário, né? Desse apanhado de constituições do que é ser louco ao longo da história, né? Quais são essas categorias, ou a categoria da loucura. E o terceiro e último, que é um outro tipo de loucura, é o Elogio da Loucura, de Erasmo de Roterdã, que é um ensaio escrito em 1509, no início do humanismo renascentista, né? E que é um dos grandes livros da civilização ocidental, é um dos grandes marcos literários do nosso ocidente. O Erasmo de Roterdã escreveu o Elogio da Loucura e influenciou muita gente a partir daquele escrito. Então seriam esses os livros. Pô, uma seleção e tanto, cara. E os filmes. Então a gente vai ficar por aqui nessa primeira edição do quadro Mão Dupla, que foi batizado inclusive pelo Ivan, que ele deu o nome ao quadro. Eu agradeço, Ivan, muito obrigado. Muito obrigado, Rogério. Eu só tenho a torcer por esse projeto, e caso tu queiras discutir qualquer outro tema, sinta-se desde já ciente de que estou à disposição. Portanto, muito obrigado, e se for de interesse de todos os que nos assistem, visitem a Palavra Descoberta. Bom? Tudo bem, obrigado, isso Rogério. Daí. Então, ficou aí a dica, a Palavra Descoberta, Ivan Pessoa. Pessoal, ficamos por aqui, até a próxima, até o próximo vídeo com mais novidades aqui para vocês. Até lá.